E nesse vídeo eu trago 3 decorações de Natal, bem simples e fácil de fazer, utilizando coisas que você já tem na sua casa, reutilizando objetos. Eu sou Mayra Ribeiro e neste canal te trago várias ideias sobre decoração para você deixar sua casa sempre mais linda. Para esse primeiro projeto a gente vai utilizar arame e corda. Eu cortei aqui o tamanho que eu vou precisar. Peguei a corda, olha só, e eu fui desenrolando ela e encaixando o meu arame ali dentro, para ele ir encapando com essa corda. Só distorcer a corda e ir encaixando o arame ali dentro. Depois eu cortei, colei ali as duas partes onde eu quero fixar, né? Porque eu fiz dois, olha, esse eu fiz em formato de triângulo e o outro em círculo. Fiz o mesmo processo de encapar o arame ali com a minha corda, depois aqui no final eu colei com cola quente. Peguei então 6 pedaços de corda e fui colando ali, olha só, na parte de baixo desse meu triângulo. Eu fiz 6 pedaços de corda colando aqui e alternando o tamanho dessas cordas. Eu vi um enfeite desse na 25 de março por R$60, minha gente. Então, é claro que eu decidi trazer aqui para o canal essa ideia, gastando muito menos para fazer esse enfeite. Você pode fazer para vender ou decorar sua casa, claro. Aqui eu peguei 6 pinhas e eu fui passando a tinta branco fosco somente nas partes de relevo da pinha. Só para destacar mais, né, os detalhes da pinha e também para dar aí um efeitinho de neve, né, para ficar com esse tomzinho branco, ela não ficar tão simples somente na corzinha dela. Passei em todas as 6 pinhas, depois eu peguei aqui um paninho limpo, betume da Judéia, vou passar um pouquinho aqui nesse meu pano e o que eu vou fazer vai ser passar bem pouquinho na corda para dar uma escurecida nessa cor. Eu achei que a corda estava muito clara, então não ia combinar tanto com a pinha. O que eu fiz foi sujar ela um pouquinho com o betume, só mesmo para dar uma escurecida na minha corda. Eu achei que ficou mais bonito desse jeito. Escureci ali, passando bem pouquinho, tá vendo? Só para sujar mesmo. Vim colando as pinhas aqui com cola quente, né? Peguei o topo das pinhas e vim colando aqui nas cordas. Fiz o mesmo processo com o outro, mas o próximo vocês vão ver no outro vídeo como eu fiz a estrela. Eu fiz o outro de estrela, tá vendo aí? Peguei então esse laço e o que eu fiz, ele é aramado, então o que eu fiz foi ali moldar certinho os 2 lacinhos simples que eu fiz, um maior e um menor. Moldei eles ali, colei com cola quente e, claro, para deixar mais rústico, que é o jeito que eu quero, eu colei esse lacinho rústico aqui por cima também. E finalizei colando um anis estrelado. Vários projetinhos vai ter anis estrelados, frutas desidratadas, porque é essa temática que eu quero esse ano para o Natal aqui em casa. Então, vocês vão ver em vários projetinhos eu utilizando. Essa moldura eu encontrei no lixo. Ela estava amarrada às 4 partes. O que eu fiz então foi higienizar bem ela e depois aqui eu tô montando elas, montei essa parte errada, desmontei, fiz de novo. Eu amassei os ferrinhos que tem aqui na moldura, nessas junções, e colei com cola quente. Depois, na parte de trás, o que eu fiz foi pegar o meu grampo de tapeceiro, grampeador de tapeceiro, e grampeei bastante aqui nessa parte para ela ficar bem fixa. Então, eu fui grampeando ali os 4 lados, olha, ficou assim, com bastante grampo, os 4 lados. Fiz o fundo com papelão, peguei um papelão bem duro que eu tinha aqui em casa, recortei ali no tamanho da moldura e esse vai ser o fundo. Aqui eu peguei tinta branco fosco e tirei o excesso num paninho limpo e fui dando essas pinceladas bem com a mão bem levinha. Eu não quero aqui tingir esse fundo de branco, eu quero deixar com esse aspecto de pinceladas, mas eu quero ao mesmo tempo tampar esse papelão, que ele não fique com cara de papelão. Então eu fui só dando essas pinceladinhas aqui com a mão bem levinha
Depois o que eu fiz foi pegar a tinta no preto fosco e fui passando aqui na minha moldura, em alguns cantinhos, só passando com tecido mesmo, bem fraquinho, só para parecer que essa moldura é desgastada, que ela é velha, muito antiga. É no estilo farmhouse, né? Que todo mundo ama, eu também adoro esse estilo. Combina muito também com o estilo rústico. Então eu quis fazer esse efeito aqui na minha peça. Fui passando ali onde eu acho que ficaria legal para ficar assim nesse estilo bem bonitinho. Vocês vão ver que vai combinar super essa peça. Peguei um caminhãozinho de brinquedo do meu filho. Meu filho, me desculpa, mas eu precisei dele para fazer esse quadro. Peguei aqui um pinheiro de 90 centímetros que eu tenho já há muitos anos, mas eu não vou usar ele mais como pinheiro, então eu vou utilizar ele para fazer as decorações desse ano. Cortei duas hastes dessa do meu pinheiro para poder fazer aqui um pinheirinho dentro desse caminhão. Eu fui moldando essas duas peças aqui, olha só, fui dobrando as hastes ali dele até ele ficar bem cheinho, bem preenchido, com o formato de um único pinheiro. Dobrei tudo aqui até ficar no modelinho que eu gostasse. Desmontei então o meu caminhãozinho para poder pintar ele com a tinta da Tech Bond, que eu sempre utilizo aqui nos projetos, na cor vermelho. Posicionei o caminhãozinho aqui para eu ter a medida ali da nossa guirlanda. Peguei então cipó, que a gente encontra facilmente na natureza, assim como as pinhas também utilizadas aqui nesse vídeo. Fui colando ela aqui, passando, né, por dentro ali, fazendo esse círculo. Fui dando várias voltinhas ali, então, passando cola quente onde eu achei que deveria. E fui assim montando a guirlanda. Fiz as duas, uma mais grosseira ali para ficar por baixo, e essa que é mais bonitinha, que já veio toda trançadinha da própria natureza, eu usei para colocar por cima. Colei, uni então uma na outra ali quando terminei. Cortei essa sobra e vou fixar aqui no nosso quadro. Cipó a gente encontra facilmente em árvores, né, antigas, grandonas, e a gente não gasta nada por isso e dá para fazer lindos projetos. Peguei o pinheirinho então que eu montei e fui colocando essas cerejinhas. Elas vêm com um arame ali para a gente moldar. Então a única coisa que eu fiz foi ir fincando aqui no pinheirinho para ele ficar bem preenchidinho, vermelho. Peguei esse enfeitinho que eu ganhei da minha mãe de Natal, desmontei ele para poder colocar essas mini espinhas aqui no pinheiro. Tentei utilizar as bolinhas também, mas aí eu achei que não combinou, então eu utilizei somente essas três pinhas. Pega aí os enfeitinhos que você tem de Natal, vai testando e deixa o que você gostar, claro, né? Peguei então a tinta branca novamente, fui passando ali somente com a pontinha do pincel, olha, só a pontinha suja, pouca tinta no pincel, tá? E fui dando essas batidinhas, olha, o excesso eu tirei no meu próprio dedo da tinta e fui deixando ela branca para combinar com a pinha, para criar uma unidade ali em todos os projetos. Fiz esse mesmo processo aí de passar pouca tinta branca aqui. Fui tentando colar essas bolinhas, mas no final não gostei do resultado, então eu deixei somente com as pinhas mesmo. E assim você vai testando o que você tem, o que você gostar você coloca, o que não gostar você tira. Aqui eu peguei uma lasca de madeira e escrevi com a minha tinta, com a minha caneta branca, só que ela vai secando aos poucos, demora para secar. Escrevi ali Feliz Natal, peguei uma correntinha minha, cortei ela ali e colei no verso. Colei a correntinha com cola quente. Depois eu medi aqui na nossa guirlanda para ver o tamanho que eu vou ter que cortar ela para ela ficar penduradinha, bem bonitinho. Olha só, fiz a medição, cortei então novamente ali a outra parte da correntinha. Eu gostei por ela ser dourada, tem tudo a ver com o Natal, né? Então, colei ali na guirlanda para ela ficar penduradinha, olha só, nessa parte de cima. Muito fácil, né? Pega qualquer uma correntinha que você tenha por aí velha que você não usa mais e vai ficar lindo.
Tingi, então, com a tinta vermelha aqui o carrinho, o caminhãozinho. Depois foi só montar. Esperei secar e montei novamente. Coloquei fita isolante preta ali nos vidros, tá? Depois eu só tirei. Passei cola quente no verso do caminhão. Fixei ele aqui no nosso quadro. Coloquei o pinheirinho ali dentro. E colei a guirlanda com um pouquinho mais de cola quente. Para tampar essas emendas aqui do quadro, eu fui colocando um pedacinho dessa corda, olha só, dessa corda fininha. Porque como é um quadro reutilizado, olha essa parte de cima ali, olha, ela não ficou bem coladinha, bem juntinha. Então eu tive essa ideia de passar essa cola e achei que super combinou com esse quadrinho rústico, essas cordinhas aqui nas laterais. Ficou quase imperceptível, mas eu acho que ainda assim deu um charminho a mais. Para esse projeto, eu reutilizei latas de alumínio. Peguei aqui a minha tinta na cor Camurça Queimado, da Acrylex, fui cobrindo toda a minha lata. Para você ter uma durabilidade maior da sua peça, você usa de fundo o primer. Eu não tinha primer, então eu fui direto na tinta mesmo. Para utilizar nos projetos, eu desidratei 2 limões e uma laranja. Foi simples o processo, é só colocar em uma assadeira, forrar ela com papel manteiga, colocar ali as fatias de limões e laranja, colocar no fogo baixo, 90 graus por 40 minutos. Você vai ali alternando os lados até ela se desidratar e ficar dessa corzinha. Vou utilizar também aqui anis e canela. Peguei então a latinha já pintada, betume da Judéia. Vou passar aqui no meu paninho um pouquinho do betume e dar uma sujadinha nas pontas da nossa lata. Peguei então aqui, olha só, com pouco betume, só para sujar mesmo. Fui ali dando uma sujadinha tanto na parte de baixo da lata quanto na parte de cima. Depois, com o mesmo paninho, já com bem menos tinta, eu passei em toda a latinha com a mão bem levinha. Peguei um pedaço do tecido de juta, cortei na medida que eu queria ali para fazer um detalhe na nossa lata. Desfiei as laterais, tirei 2 fiozinhos de cada lado, olha, e posicionei ali. Fui tirando a cada medida de cada 3 dedos, eu fui tirando uma fitinha ali de juta para ficar com esse efeitinho bonitinho aqui. Colei com a cola quente, começando pelo verso da lata, onde eu não quero que fique a mostra, né? Colei, tirei o excesso com a tesoura. Peguei então aqui as minhas frutas desidratadas e eu vou posicionando e vendo como eu quero que elas fiquem. Cortei no meio aqui uma fatia de laranja, vou colar. Então eu peguei o anis, a canela e fui tentando aqui montar uma composição. Peguei aqui então um pedacinho de corda e fui colando na parte de baixo dessa latinha. Uma eu colei a corda, a outra não, mas sempre mantendo uma unidade nos projetos, usando os mesmos elementos, repetindo os elementos, mas de forma diferente, para que crie uma unidade, eles se combinem entre si na decoração total. Se você estiver gostando desse vídeo, eu te peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, compartilhe com a sua amiga, com a sua parente, que você sabe que gosta de artesanato também, de colocar a mão na massa por aí. Deixe o seu like para mim, se você gostou. Seu like me ajuda muito a crescer esse canal, assim o algoritmo do YouTube entende que o meu vídeo é relevante, que as pessoas estão gostando e envia ele para mais pessoas. Obrigada a todos vocês que estão me assistindo até aqui e aos inscritos do canal também. Olha que graça essa composição com as 2 latinhas, minha gente. Dá para usar ela durante o ano todo também, é só tirar essas cerejinhas de Natal. É uma bela opção para você presentear nesse Natal ou até mesmo fazer para vender. Já esses itens irão decorar o meu quintal. Eu estou finalizando a decoração de Natal do meu quintal
e essas decorações irão para lá. Então não perca o próximo vídeo para você ver como ficou o resultado do meu quintal decorado com essas peças e outras que eu também vou trazer aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!